SBT nas eleições 2024. Oferecimento: Sindalco e Blue White, presidente José Roberto da Cunha. E o Primeiro Impacto está fazendo a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Araçatuba. A entrevista terá duração de 15 minutos e, ao fim, o candidato terá mais 1 minuto para fazer as considerações finais. A ordem dos candidatos foi definida por sorteio com a presença dos representantes. E hoje eu recebo aqui no estúdio o candidato a prefeito de Araçatuba, Deocleciano Borella, do PSD. Deocleciano Borella tem 63 anos, é formado em Direito, é coronel aposentado da Polícia Militar, casado e tem dois filhos. Foi chefe de gabinete do prefeito Dilador Borges e pela primeira vez vai disputar uma eleição. O tempo do senhor então terá duração de 15 minutos, o senhor consegue acompanhar ali na telinha, então começa a valer a partir de agora. Primeiramente, bom dia, obrigado pela presença do senhor aqui no estúdio. Candidato, é a primeira vez que o senhor então disputa um cargo eletivo. Por que o senhor decidiu encarar esse desafio? Bom dia, Rodolfo, bom dia, telespectadores. Agradecer ao SBT por essa oportunidade. Na verdade, eu decidi porque eu sei que eu tenho condições de levar à frente esse trabalho maravilhoso que o Dilador desempenhou nesses 8 anos. Então, foi uma decisão do nosso grupo que me convenceu, que conversamos bastante sobre esse assunto. E eu cheguei à conclusão, o grupo também chegou à conclusão, que eu tenho condições de administrar essa cidade e por isso que eu aceitei. O candidato, muito se falou nos últimos dias, né, inclusive durante as campanhas aí que estão sendo feitas, a questão da saúde pública, né? Araçatuba não só na questão de atendimento básico, mas também de urgência e emergência, porque existe um pronto-socorro, né? Todos os atendimentos são centralizados no pronto-socorro central. E no seu plano de governo, o senhor disse que pretende criar uma UPA de alta demanda. Como vai ser, então, essa mudança dos atendimentos de urgência e emergência na cidade? Olha, a saúde em Araçatuba, ela avançou muito. Se a gente olhar como era a nossa saúde em 2016 e ver como hoje ela está, vários UBS 4 UBS novas foram abertas, um novo pronto-socorro, o antigo pronto-socorro chovia dentro, então houve uma evolução considerável. E nesse pronto-socorro ali no Santana, hoje ele já não está atendendo mais, por isso que já está em fase de licitação um novo pronto-socorro, que será no Hospital da Mulher. Nesse local nós teremos um pronto-socorro pediátrico, que vai atender exclusivamente com uma entrada bem ampla, somente para a criança. Um outro pronto-socorro no mesmo complexo para o SAMU, onde chegam as ambulâncias do resgate, até mesmo o SAMU. E um outro espaço que será para o atendimento normal. Então, nós acreditamos e temos certeza que com esse equipamento nós daremos um atendimento de qualidade para a população, atendendo de uma forma mais humana e mais célere. E também uma nova UPA lá na área no Moarama 2, onde hoje a UBS será transformada numa UPA. Agora, candidato, o senhor durante 7 anos foi chefe de gabinete do prefeito Dilador Borges, né? E isso é uma demanda antiga, ter outro tipo de atendimento de urgência e emergência. Por que só agora que vocês estão com esse planejamento de colocar essas novas unidades? Então, Rodolfo, é porque a gente trabalha com planejamento e com muita responsabilidade. Às vezes o gestor, ele tem vontade, ele pretende fazer mais, mas às vezes nós não temos recursos suficientes para fazer esse atendimento. Então, e já está em fase de licitação, é uma coisa que já vinha sendo estudado e hoje nós já temos o dinheiro em caixa, e isso é muito importante, porque não sei se vocês sabem da população, somente pode ir para a licitação se você tiver o dinheiro reservado. E hoje nós já temos esse valor. Então não é que foi uma coisa que foi feita agora, foi uma coisa, um projeto programado para agora. Ainda falando um pouquinho sobre saúde, para a gente depois já mudar a pauta, muito se falou também recentemente, inclusive na Câmara Municipal, sobre a CPI da saúde. Alguns vereadores pediram para que ela fosse instaurada, e só aconteceu depois de uma pressão popular. E quando foi para formalizar de fato a CPI, não houve um número suficiente de vereadores. E aí muitos dizem que houve uma pressão por parte da administração, que tem a maioria dos vereadores, para que isso não fosse para frente. O que aconteceu de fato? Eu sou favorável a todo tipo de apuração. Primeiro porque aquela pessoa, aquela família que teve um ente querido, que perdeu um ente querido, ela tem o direito de saber o porquê que aquela pessoa morreu. Se foi uma negligência médica, se foi... necessariamente ela tem esse direito. E o poder público, ele tem a obrigação de dar essa informação
para aquela família e até para a sociedade. Agora, com relação à Câmara, eu sou favorável a todo tipo de apuração, mas nós temos que respeitar aquele órgão. A Câmara decidiu de não levar à frente a CPI, tem que ser respeitado. São poderes distintos e independentes. Então, eu entendo e respeito a posição da Câmara, mas sou favorável que deveria ser apurado. Não houve interferência? Não houve interferência. Candidato, em relação ao Mercadão Municipal também, muito se fala, né? É um espaço ali que está não sendo utilizado na sua totalidade, existem embargos jurídicos. Existe algum projeto de revitalização para aquele local? Rodolfo, ali nós temos 300, mais ou menos, entre lojas, box, nós temos 360, mais ou menos. Desse daí, uns 280 já é da prefeitura. Esse prédio ele é da década de 60. Então, a gente não sabe como, alguns foram vendidos, alguns foram... E nós temos mais ou menos uns 47 que estão em litígio entre a prefeitura e esses proprietários para que a gente consiga esses direitos, fazendo um acordo, porque a prefeitura ela não pode colocar um dinheiro onde tem particulares, e lá tem vários. São herdeiros lá. São herdeiros e tem 14 daqueles que estão ali que tem até escritura. Isso foi feito lá no passado. Então, desde o primeiro dia de governo, nós estamos tentando, mas você sabe muito bem que a justiça ela é morosa, então ela demora um pouco e nós estamos tentando de todas as formas. A hora que você resolver essa pendência jurídica, aí você pode aplicar o dinheiro público naquele espaço, que é muito importante. Eu sou daquela região, eu vivi ali e frequentei lá naquela época que tinha um mercado bom, então a gente está tentando de todas as formas. Inclusive, logo no início do governo de Lador, conseguimos 4,5 milhões de emendas e foi a primeira emenda que nós perdemos. Não foi possível aplicar no Mercadão por questões jurídicas. Só fazer uma pergunta ainda sobre a área da saúde, que eu me lembrei agora, sobre a questão do AME cirúrgico, né? Na campanha passada, houve até uma disputa entre Penápolis e Araçatuba para quem traria o AME cirúrgico. Que pé que está essa situação, Morello? Olha, eu não diria uma disputa. A gente tenta melhorar a nossa cidade, mas se melhorar a nossa região já está muito importante. Que nem nós temos o hospital regional que vai ser construído em Birigui. Excelente, é próximo de Araçatuba, 10 quilômetros daqui, então que vem esse hospital. E o AME cirúrgico, a Prefeitura de Araçatuba já doou o terreno para o Estado há mais ou menos uns 4 anos atrás. E agora nós tivemos a promessa do nosso governador de que ele vai continuar e instalar o nosso AME cirúrgico, que com certeza vai melhorar muito a nossa saúde. Um assunto também muito importante para a população, que é em relação ao transporte público. A Araçatuba tem subsidiado, né, o transporte desde 2022, são mais de 6 milhões de reais, me corrija se eu estiver enganado. Como que deve ser esse sistema daqui para frente, caso o senhor seja eleito? Olha, esse é um assunto que eu posso falar assim com propriedade, porque quando nós chegamos na administração, nós estávamos num contrato emergencial. E nós tivemos que renovar esse contrato emergencial, fizemos um chamamento público, eu pessoalmente mandei e-mail para mais de 160 empresas para participar do chamamento público, nenhuma compareceu. Porque o transporte público hoje no Brasil ele é um problema, ele não se sustenta, então se não houver um subsídio da prefeitura, ele entra em colapso. O empresário ele não consegue, por vários motivos. Hoje nós temos aqui na nossa cidade, aqui no Brasil todo, né? Nós temos o Uber, nós temos o mototáxi, a nossa cidade é uma cidade bem plana, se utiliza muito a bicicleta. Nós temos também a gratuidade. A gratuidade ela é importante, mas ela causa um problema. Alguém tem que pagar para eles. Então, se você tirar o subsídio da transporte urbano da cidade, com certeza ele não vai prestar o serviço. Ele não se sustenta somente com as passagens. Entendi. Então a gente pretende fazer um estudo para ver a possibilidade de aumentar esse subsídio para que a gente possa melhorar o transporte. No plano de governo, o senhor também menciona na construção de casas populares, né, para habitação acessível. De que forma isso seria? Olha, nós temos sim um déficit habitacional na nossa cidade. Nós tivemos aí nesses últimos anos da administração de Lador, a construção de várias por empresas particulares, também com o preço popular. Então nós precisamos de mais espaços para que a gente possa trazer esses projetos para Araçatuba e construir e fazer frente a essa demanda de pessoas que ainda não têm sua residência. E por outro lado, uma coisa muito importante que foi realizada nesse governo foi os títulos de propriedade que foram dados.
Foram mais de 4.000 famílias que receberam o título de propriedade daquelas suas residências que estavam há mais de 20 anos esperando. Então, demos aí uma segurança jurídica para essas pessoas e foi um avanço muito grande nessa parte de habitação. Mas existe uma projeção de quantas casas devem ser construídas e um prazo ou não? Não, Rodolfo, porque a gente precisa ver um espaço, um terreno para que a gente possa dimensionar. Nós sabemos que precisamos e a gente vai atrás disso para ver de que forma que a gente vai fazer isso daí e qual a quantidade. Entendi. Geração de renda, o senhor pretende, no seu plano de governo, investir na infraestrutura do parque industrial da cidade. Eu te pergunto, né? São pontos importantes para trazer emprego, renda, só que a falta de estrutura lá acaba prejudicando. O que vai mudar, então, de fato? O que o senhor pretende fazer caso seja eleito? Olha, o parque industrial, quando nós chegamos lá na administração, ele estava irregular. Então, primeiro nós regularizamos e é um trabalho difícil, Rodolfo, não é tão simples assim. Tanto é que foram anos de luta, contratamos uma empresa para fazer a regularização, um está regularizado e o outro está prestes a ser regularizado. A infraestrutura, eles já tem uma empresa trabalhando numa parte do asfaltamento que eu vejo também muito importante para que a gente dê uma condição melhor para aquele parque. Já com galeria, não? Então, nessa parte que a galeria é um grande problema. Para você ter uma ideia, para você asfaltar todos esses parques, gira em torno de 40 milhões. Então, é um valor considerável. E nesse que nós já estamos fazendo o asfalto, é numa parte que não precisa de galeria. E daquele ponto para frente, as galerias necessariamente precisam ser feitas, senão não tem condição de você dar continuidade. Toda a iluminação do parque está sendo trocada por LED. Então, é um avanço que nós precisamos fazer no nosso parque industrial para trazer novas empresas para cá. O candidato, a gente sabe muito que a nossa Araçatuba é um polo regional, né? Então, o senhor já mencionou essa questão do parque industrial, mas o que fazer para trazer incentivo para que novas empresas, mesmo que não seja lá no parque industrial, se instalem na cidade? Porque a gente sofre muito com essa guerra fiscal entre alguns estados, né? Estamos perto do Mato Grosso do Sul. E como fazer para tentar melhorar essa questão? Araçatuba, ela foi campeã em geração de empregos desses últimos anos. Então, Araçatuba nós precisamos tornar a nossa cidade mais atrativa, a nossa cidade está mais bonita. Então, o empresário, quando ele vem colocar o seu capital numa cidade, ele vem primeiro fazer uma pesquisa. Então, quando a pessoa hoje chega na nossa cidade, ela vê que é uma cidade limpa, uma cidade organizada. Isso está trazendo muitos empresários para cá. E também com relação nós temos que ver qual que é o polo aqui da nossa cidade. Nós temos hoje aqui várias empresas de TI, são 190 empresas. Então é importante, essas empresas, elas atraem muitos trabalhadores e a gente precisa nós temos um estudo para fazer um incentivo fiscal, mas tem que ser uma coisa responsável, sabe, Rodolfo? Tem que ser um estudo bem feito, porque senão porque se você diminuir a taxa de impostos, você aumenta a base pagadora. Então, esse é o nosso projeto, de também fazer um estudo com relação a incentivos fiscais, mas de uma forma responsável, com um estudo bem feito para que a gente não faça nada errado. E aí, eu penso na questão do turismo, né? O turismo realmente de negócios, de lazer. Nós temos em Araçatuba a prainha com o Rio Tietê, que é pouco assim utilizada nesse quesito. Às vezes no verão o pessoal acaba ficando ali, mas ela não tem uma geração talvez de renda eficiente para gerar renda para o turismo local. Existe algum projeto para tornar a prainha uma referência de repente? A prainha hoje é um parque náutico. Nós já fizemos várias reformas, conseguimos verba do governo estadual e vamos fazer um chamamento para uma empresa cuidar daquilo ali. E com certeza vai melhorar. Araçatuba é um polo turístico, sim. Nós temos o Termas, nós temos um polo de compra muito importante aqui na nossa região. Várias cidades da região se deslocam para cá para fazer as suas compras. Então, Araçatuba cresceu muito na parte do turismo e a gente vai incentivar muito, porque o turismo traz muito emprego, muitas divisas para a cidade. Candidato, a Araçatuba vai ter um orçamento previsto para o ano que vem de 1 bilhão e 200 milhões de reais aproximadamente. E nos últimos anos, né, foram algumas obras realizadas com financiamentos. Isso chegou a impactar de qual porcentagem assim, o orçamento do município para as próximas gestões? Veja bem, o financiamento ele só é feito se você tiver condições de pagamento. A Juscelino Kubitschek, por exemplo, já está paga. A Pompeu, em dezembro desse ano, ela praticamente está paga. Vai passar para o ano que vem praticamente 1 milhão e 100. Então, todos esses financiamentos são importantes. Eu vejo assim,
Pergunta para aquele pessoal lá do Jussara, do Esplanada, se valeu a pena fazer um financiamento, tirar aquele pessoal do barro, tirar aquele pessoal da poeira. Então, o financiamento é importante, desde que ele seja feito com responsabilidade e para melhorar a vida das pessoas. Ou seja, não impactou, então, o orçamento para as próximas gestões? De forma alguma. E aí, a gente fala um pouquinho também sobre praças, né? Muitas pessoas acabam questionando a manutenção das praças, inclusive a própria Getúlio Vargas, a gente percebe que às vezes não está da forma que deveria. Vai ter um olhar um pouco mais atento em relação a isso, candidato? Com certeza. Como eu disse para você, quando você tem o dinheiro para fazer determinadas coisas, você estabelece prioridades. Nós asfaltamos 18 bairros, tiramos 18 bairros da terra, da poeira e do barro. E as praças, não é que ela foi deixada de lado, ela chegou no segundo plano. Então, nós temos praças já reformadas. A da Santa Casa, nós vamos reformar. A Praça do Paraíso já está sendo reformada. Aquela Praça dos 500 anos já está sendo reformada. Então, foi feito um cronograma, Rodolfo. Então, estabelecendo prioridades e todas já vão ganhar iluminação de LED em breve. O senhor tem 7 segundos, se quiser complementar alguma coisa? Não. Não dá tempo? Então agora o senhor tem ali, zerou o tempo do senhor. O senhor tem mais um minutinho então agora para fazer as suas considerações finais. A gente vai colocar o cronômetro na tela. O senhor pode olhar nessa câmera 2 aqui e começa a valer a partir de agora, fique à vontade. Agora eu me dirijo a você, eleitor de Araçatuba. Analise com carinho cada candidato, o vice-prefeito. Analisem as propostas de cada um, se elas são factíveis, se realmente elas são possíveis de ser feitas. Nós fizemos um plano de governo que dentro de uma possibilidade que a gente vai conseguir. Eu e o Dr. Flávio Salatino temos condições de administrar essa cidade e dar continuidade ao maravilhoso trabalho que a gestão do Dilador fez. Foram vários bairros asfaltados, vamos focar bastante na saúde, vamos fazer muito mais pela saúde. O meu vice é um médico e ele sabe o que vai fazer e nós vamos melhorar a vida de vocês. O meu número é 55, Borella e Dr. Flávio Salatino. No dia 6 de outubro, eu conto com o seu voto. Muito obrigado. Ok, então, dispensa o tempo, 5 segundinhos, não dá mais tempo. Candidato, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Primeiro Impacto. E amanhã começa a rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Rio Preto. O primeiro entrevistado será o candidato Marcelo Zola Pérez, do Democracia Cristã.